As habilidades humanas e o ambiente. Talvez, apenas talvez, você esperasse que o título fosse As responsabilidades nossas do ser humano com o meio ambiente. Primeiro, vamos à nossa amada língua portuguesa brasileira. Ela é princípio, meio e fim do entendimento, compreensão e discernimento de nossa comunicação mais profunda, e também das mais simples efetuadas todos os dias em qualquer lugar. A palavra responsabilidade contempla várias definições possíveis. Pode-se tratar do cargo ou da obrigação moral que um sujeito tem pelos possíveis erros cometidos perante uma determinada situação. A responsabilidade é, da mesma forma, a obrigação de consertar e satisfazer uma culpa. Outra definição possível assinala que a responsabilidade é a capacidade existente em todo e qualquer indivíduo ativo de direito em reconhecer as consequências de um feito que tenha realizado deliberadamente. Como tal, por pessoa responsável, entende-se aquela que ocasiona conscientemente um feito, podendo ser imputada pelas consequências que esse feito possa causar. Desta forma, a responsabilidade é uma virtude dos seres humanos livres. Em direito, fala-se de responsabilidade jurídica quando um sujeito viola um dever de conduta que tenha sido assinalado previamente por uma norma jurídica. Ao contrário da norma moral, a lei provém de um organismo externo ao sujeito, o Estado, e é coercitiva. Se uma pessoa for julgada de acordo com a lei e for responsabilizada pela violação de alguma norma jurídica, receberá, portanto, uma sanção, o que pode incluir a perda de sua liberdade, a detenção. De outra forma, podemos referir-nos ao princípio da responsabilidade que formulou o filósofo alemão Hans Jonas, isso no início do século passado, com base na forma do imperativo categórico kantiano, outro filósofo. Para Jonas, o princípio da responsabilidade é o imperativo do direito ambiental, o qual estabelece que as pessoas devem agir de tal maneira que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana autêntica no planeta Terra. Façamos agora uma pequena viagem ao interior e seus riquíssimos regionalismos. Quando perdemos um objeto, é muito comum procurar uma cartomante e pedir para que ela bote um responso, ou seja, pedimos que ela nos responda onde se encontra tal objeto. Daí a expressão responsório de Santo Antônio para os cristãos. Pede a Santo Antônio uma resposta. Casarei? Quando? Com quem? Essas minudências têm o propósito de ilustrar a etimologia da palavra responsabilidade, que significa uma resposta hábil aos estímulos do universo. Ou seja, coletiva-se raízes linguísticas como responso, que é igual a responsável mais hábil, de ter esta habilidade mais idade. É assim que chegamos à responsabilidade. Mas deixei subentendido que estas habilidades do ser com algo ou responsabilidades com o ambiente. Já praticamente respondido na própria acepção da palavra com a sua raiz linguística. Fui mais longe. Busquei uma definição muito propícia a este assunto com o pesquisador e engenheiro Luiz Gonzaga de Freitas Melo, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele efetuou esta pesquisa para uma fundação e nos dá um direcionamento mais compreensível. Primeiro, não existe meio ambiente, este no qual estamos acostumados a falar. Existe um ambiente, ao qual se está inserido ou não. Não existe meio rio, meia floresta. Eles podem ser quantitativamente menores ou maiores,
mas nunca pela metade. A boa definição deve esgotar o sentido essencial do ser definido de maneira a ser mais concisa possível. Além disso, a definição completa deve confundir-se com o ser definido. Eis um exemplo clássico de definição de acordo com a filosofia. Homem é animal racional. Com efeito, todo homem é animal e racional. Todo animal racional é homem, sem maiores discussões. A definição esgota o sentido essencial do ser humano, que é um animal naturalmente dotado de razão, e daí muitas consequências práticas podem ser tiradas. Quando não é possível obter-se uma definição essencial, procura-se chegar a uma definição descritiva. Agora, vamos colocar a etimologia de meio ambiente. Já que todo mundo está acostumado com o termo, desta forma, tratamo-lo assim para haver entendimento. Perdão, antes vamos entender o que é etimologia. É o estudo da origem e da evolução das palavras, uma disciplina que trata da descrição de uma palavra em diferentes estados de línguas anteriores, até remontar ao étimo. Étimos vem do grego, seu significado verdadeiro, junto a logos, que é a identidade. Assim, etimologia é o estudo verdadeiro das palavras desde a sua origem. Possivelmente, ela nos ajude a entender o conceito como se lêssemos dentro dele e a compreender este mesmo conceito, percebendo abrangências e alcance que ele tem, pois justamente com ele aprendemos outras realidades. O entender e o compreender são aspectos distintos do nosso conhecimento. Se entendermos o meio ambiente, penetramos na sua essência e constitutivos. Se o compreendermos, alcançaremos melhor a realidade que são por ele abrangidas. Parece difícil, mas não é. É apenas uma questão de exercício mental muito enriquecedor. Chama-se a atenção para a redundância que existe na expressão meio ambiente. O ambiente já inclui a noção de meio, e este, de alguma forma, implica naquele. Esta expressão reduplicativa existe somente nas línguas portuguesa e espanhola, conhecida pelos seus excessos. O italiano refere-se tão só ao ambiente, ao passo que o espanhol adota medio ambiente. As expressões vão se cunhando de forma espontânea, e a partir de dado momento e por força de múltiplos fatores tornam-se consagradas. É o caso para nós de meio ambiente como designação de uma entidade especial, substantiva, que se distingue tanto do simples meio como do simples ambiente. Meio ambiente, por isso, é tomado como uma entidade natural, apropriada, existente em si, diferente de outros meios e outros ambientes. A palavra meio nos leva a uma superfície ou volume em que se insere um ponto qualquer. Portanto, umas conotações espaciais geométricas, desde que se está dentro ou inserido, vale dizer que se está no meio, ainda que as distâncias dos extremos não sejam perfeitamente regulares. Em nosso caso, estar no meio significa estar cercado de outros seres por todos os lados, como que imerse num banho total, embora as distâncias que vão deste ponto aos extremos não sejam iguais nem definíveis. Estar no meio significa, na prática, estar dentro dele, por ele envolvido, sem preocupações de limites. Não é pura especulação nas realidades concretas das várias situações. Cada ser que está no meio qualquer é, por referência, o centro desse mesmo meio. Jogos de palavras acabam por conduzir-nos da teoria à prática do dia a dia. Quando apregoamos que
o homem é o centro das preocupações e o alvo do desenvolvimento, fazemos do ser humano uma referência essencial, de modo que ele passe a ser o ponto central de um determinado universo, à volta de quem se define um conjunto de ações e medida. E mais, dado que o ser humano universal existe apenas na metafísica, o meio deve referir-se necessariamente a seres humanos concretos, físicos. Por conseguinte, ao estabelecer planos, programas e projetos, estaremos visando a seres concretos, tais como uma comunidade rural ou urbana, determinadas reservas naturais e outros seres ou conjuntos de seres, que então passam a ser o ponto central e referência de determinado meio. A palavra ambiente é composta de dois vocábulos latinos. A preposição amb, ao redor, à volta, e o verbo ire, que é ir, que se funde numa aritmética muito simples. Amb mais ire é igual a ambire. Desta simples operação resulta uma soma importantíssima: ir à volta. Ambiente, pois, é tudo o que vai à volta, o que rodeia determinado ponto ou ser. Ambiente começou como particípio presente do verbo ambire, ambiens, ambientes. Passou a ser o adjetivo para assumir depois, em casos precisos como o nosso, a gloriosa posição de substantivo, designando uma entidade que vai à volta de um determinado ser, mas que existe em si mesma. Esta compreensão de totalidade no conceito de meio ambiente aparece bem clara numa única palavra apropriada pela língua francesa. Trata-se de environnement, significando meio ambiente, que também foi transposta para a língua inglesa como environment. É exatamente a mesma etimologia latina do ir à volta, com ligeiras mutações gráficas e fonéticas incorporados ao longo do tempo. Ambi mais ire, ambire, ir à volta. Ambiente. Env mais iron, os arredores, a environment. O alemão tem outra raiz etimológica, mas conserva a semântica da expressão. Mais Welt ou Welt. A volta mais mundo. Umwelt. Temos assim o ambiente como uma entidade real, substantiva, que se relaciona com um ser ou conjunto de seres por ela envolvidos. Conclui-se que o nosso ambiente é tudo o que vai à nossa volta e nos rodeia. O verbo ir, um dos componentes dessa realidade, traduz ação, o que é próprio e exclusivo dos verbos. Isso imprime ao conceito de ambiente dinamismo e movimento, que se traduzem tanto na influência do ambiente sobre o ser que ele envolve, quanto na resposta adequada ao ser envolvido, produzindo-se uma interação de ambos. Foi dito anteriormente que esta expressão, composta de duas palavras redundantes, fixou-se como forma consagrada para designarmos a grande realidade que nos envolve a partir da presença de elementos naturais. Por isso ela é escrita com iniciais maiúsculas, como se fosse nome próprio, uma vez que é apropriada para designar uma entidade específica que se tornou eminente como conceito. Todavia, esta observação é secundária com respeito ao significado real de meio ambiente. É oportuno, sim, observar que muitas vezes simplesmente a palavra meio ou a palavra ambiente, lugar da expressão completa, o contexto é que se responsabilizará pela significação precisa. Cumprindo este pequeno itinerário filológico, aproximamo-nos da conceituação mais usual de meio ambiente. Pensemos no conjunto daquilo tudo que nos rodeia ou envolve, e tem relação direta com cada um de nós, enquanto seres vivos que somos. A água
de que somos compostos e que ingerimos, o ar que respiramos, o solo sobre o qual nos movemos, os alimentos que comemos, as espécies vegetais e os animais que nos cercam, tudo isto tem muito a ver conosco, particularmente com nossa saúde e condições biológicas. O clima em que vivemos e a paisagem que contemplamos exercem também influência ponderável em nosso organismo. Este conjunto está à nossa volta e somos como o seu centro. Todavia, não somos meros seres estáticos e petrificados. Reagimos ao conjunto que nos envolve e agimos sobre ele. Bastaria que exercêssemos de maneira rudimentaríssima as nossas funções vitais para entrarmos em interação com o nosso meio ambiente. É assim que um agrupamento maior de homens e outras comunidades mais desenvolvidas e complexas vão se relacionando de diferentes formas com o meio circunstante e com ele interagindo. É assim que vamos identificando a característica peculiar e essencial que faz do meio ambiente uma entidade especialíssima, sua relação íntima com a vida na Terra. Onde não houver um ser vivo, onde os elementos não se ordenaram para a vida, aí não haverá meio ambiente. A degradação ambiental a que chegamos despertou o gênero humano, atirando-o contra a espantosa realidade de uma terra limitada e deteriorada pelas várias sociedades que a povoam e exploram. É a vida que está em jogo, e jogo de morte. Podemos conceber um ecossistema sem o homem. Não podemos encontrar o homem sem algum ecossistema. Vários e diferentes são os habitats dos agrupamentos humanos e das raças, conforme reconhece a geografia. Os animais e as plantas requerem igualmente seu meio próprio e característico. Não obstante, em todos estes casos, há elementos comuns indispensáveis aos seres vivos. Nascem, crescem, vivem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem. Há muitos milênios, a humanidade existe, com existência histórica, para não mencionarmos os milhões de anos atribuídos à presença do homem neste planeta em eras não históricas. No entanto, a preocupação com o meio ambiente, relacionado à sobrevivência da espécie, não é um fenômeno da idade contemporânea. Pode pensar, não dói. Eu vou, mas volto. Foi um privilégio ter estado com vocês.